Olá, queridos amigos, aqui estamos nós. Tudo bem, Márcia? Como vai? Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Estamos aqui, então, para mais um capítulo, hoje reiniciando, iniciando o capítulo 11, né, onde nós vamos prosseguir aí a nossa história, os nossos fatos, aí, os acontecimentos, e estamos muito felizes porque passamos, né, do meio do livro. E isso é muito bom. E Márcia, então, vai dar o seu olá e vai fazer para nós a recordação, né, do capítulo anterior. Ela vai contar para nós. Vamos lá, Márcia. Tudo bem, pessoal, né? Vamos continuar o nosso estudo, como Thelma falou. Nós passamos pelo capítulo 10, que foi o fogo purificador, e que antes da chegada do fogo, vocês lembram que foi toda aquela preparação para a mudança da casa transitória de local. Então, toda aquela arrumação, aquela loucura, aqueles maquinários todos, que era como se fosse uma grande nave, né? Que foi transladada de local para que aquele fogo purificador pudesse passar por todos aqueles abismos onde eles estavam ali instalados. Então, o capítulo termina nesse momento, com Zenóbia fazendo uma grande prece de agradecimento por tudo ter corrido bem, envolveu muitos e muitos trabalhadores, então todos com pensamentos unidos para que tudo pudesse correr bem. Então, eles já estão instalados numa nova localidade, também uma zona umbralina, mas eles estão em outra localidade. E assim agora nós vamos ver, o capítulo termina com Jerônimo se despedindo e levando, né, André Luiz, o Padre Hipólito e mais a Luciana, e eles vão agora em ir da Terra, né, para trazer 5 amigos dos corações que estão prestes a desencarnar. Então, o capítulo 11, que começa agora, né, é o conhecimento, nós vamos saber quem são essas 5 pessoas que estão prestes a desencarnar e vão ter o auxílio de Jerônimo, de André Luiz, do Padre Hipólito, de Luciana. É isso. É isso aí. Na verdade, começou o livro falando, né, Márcia, desses 5 companheiros que iam desencarnar. Eu acredito que eles estão nessa vinda, né? E aí tem os percalços do caminho, porque a gente sabe que no mundo espiritual, para chegar à Terra também, eles passam, né, por várias situações bem interessantes aí. A gente vê isso nas outras obras, né? Muito bom. E é interessante que esse é o mote do livro, né? Ajuda a essas 5 desencarnações, mas que só vai começar depois da metade do livro. Né? Pois é. É isso. Então, agora nós vamos conhecer esses companheiros, né, que eles vão socorrer nesse momento final, né? Eles chamam de desencarnantes. Então, é isso. Então, o título do livro, do capítulo já diz, né? Amigos novos, que são esses que vão chegar lá na companhia deles. São recebidos todos na casa transitória. Né? Isso acolhidos. Mesmo. Vão ser acolhidos. E cada um com a sua história, né? São 5 casos que a gente vai vendo aos poucos e vai entendendo a particularidade de cada caso, né? Um caso e uma história, uma vida aí que foi praticada, as boas obras, né? A gente vê o resultado disso, né? Então, vamos lá. Vamos nós. Então, Amigos Novos, capítulo 11, parte 1. Também em 3 partes, né, Márcia? Todos esses capítulos são grandes, então a gente vai aproveitando aí cada colocação, cada ensinamento que vem nesses meandros aí. Então, vamos lendo, né? Então, conduzindo aí o equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos, isso é o André falando, né, da instituição socorrista, e colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa situação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distraímos com quaisquer investigações além da missão previamente esboçada e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória
para maior eficiência no dever a cumprir. Naturalmente, explicou delicado agora o Jerônimo, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais, do plano grosseiro, e a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, vamos conduzi-los até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Então, aqui o Jerônimo está, né, explicando como é que vai ocorrer todo o trabalho. Interessante que eles levam, né, eles, durante o sono, para conhecerem o local onde eles vão despertar. Né? É interessante, né, essa ambientação, para que nada seja brusco. Né? Isso. Eles vão levando durante o sono, como ele fala aqui, para que eles possam se habituar lentamente com a ideia de afastamento do corpo físico, né? Já se preparando para que eu fico pensando, quando desligar mesmo todos os laços, esse impacto não seja tão grande, que eles já estejam mais ou menos acostumados com o cenário que eles vão deparar quando eles despertarem, né? Então, é um trabalho muito bonito, né, Thelma? É um cuidado, de muito carinho, de muito cuidado com aquele que está prestes a desencarnar. E aí a gente vê, né, que conosco, todos nós, acontece a mesma coisa. Né? Ninguém é violentado no mundo espiritual, tem toda uma preparação. A gente vê nas outras obras, né, essa atenção dos amigos espirituais que vêm receber. Então, ninguém está sozinho, é como se fosse mesmo, a gente faz essa comparação, né, do aeroporto numa viagem. Né? A gente vai levar os nossos amigos para irem ao seu destino, tomarem o seu destino, e eles também para receberem lá do outro lado. Né? Então, é bem interessante esse carinho. Né? Com certeza. Intrigado ao verificar tanta cautela, perguntei: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente e esclareceu: absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei, a princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Interessante isso, né, Thelma? Porque o que a gente sabe de mais comum é que todo mundo desencarna e junto desses, esses que assistem de forma geral, né? Mas esse finalzinho, quando ele diz para a gente, Thelma, que há espíritos, há pessoas que cumprem a sua missão, né, que ajudam ao mundo espiritual, que vêm aqui completando aquilo que foi realmente programado. E esses acabam tendo, vamos dizer assim, um atendimento mais específico, né, da volta daquele trabalhador que cumpriu tão gratamente a sua missão aqui nesse plano, né? É verdade. Então, aqui, quando ele fala que existem cooperadores que se esforçam mais intensamente. Então, quando a nossa... Eu entendo assim, né? Que quando nós nos dedicamos mais no sentido do esforço, do aprimoramento, não necessariamente quando somos espíritas. Porque, na verdade, existem
companheiros que se dedicam tanto à sua encarnação, o seu objetivo da encarnação, né? Independente da sua religião, isso está nele, na responsabilidade, no entendimento diante da vida, né? No significado da vida, para cada um é diferente do outro, independente da religião. Quando você falou da religião, é interessante porque nós vamos Isso. ver que cada um dos 5 tem uma religião diferente. Exatamente, isso que eu ia dizer. Cada um deles tem se dedica a credo, um né? tipo, um credo, se dedica a um tipo de vida, tem uma vida, independente de ser espírita, né? Tem católico, tem protestante. Então, a gente vai ver que o importante é a responsabilidade que nós temos diante de nós mesmos, né? E aí é interessante, porque atrai para junto de nós a espiritualidade amiga, os amigos que nos acompanham, porque a gente sabe que nós não andamos sozinhos, nós temos aqueles amigos que chamam, Emmanuel chama das testemunhas, né? Então, cada um de nós temos essas testemunhas que nos amparam, que nos dá sustentação ao longo da vida, né? E na hora da desencarnação, que é um momento mais específico, né? Como você falou, a gente tem esse respaldo, né? Esse amparo, esse atendimento diferenciado mesmo. Né? Exatamente. E a gente vê na coletânea de preces, quando a gente tem no prefácio, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da prece ao anjo guardião, e ali Kardec explica para a gente que todos nós temos um anjo guardião, que é um espírito superior, ele escreve, mas que nós temos espíritos familiares, espíritos simpáticos, que estão também nos ajudando a cumprirmos a nossa jornada. Então, todos esses velam por nós, desde que a gente siga esse caminho, né? O caminho do bem, o caminho do amor no coração, né? Então, assim, todos teremos aqui, né, um auxílio na hora da nossa desencarnação, né? Uns mais, outros menos, mas todos seremos, porque ele fala assim, né? Que falam que nos múltiplos circo há trabalhadores para a generalidade, né? Segundo os sábios desígnios do Eterno. Quer dizer, no geral, tem trabalhadores que também ninguém vai desencarnar desamparado, né? Mas tem uns, como eles falam aqui, cooperadores que se esforçam mais, né? No progresso humano, eles têm particularmente algumas pessoas para lhe atender. Como também na encarnação, né? A gente devemos lembrar ainda a encarnação do Sigismundo, né? Como é que foi acompanhado daqueles companheiros que eram parentes de outras existências, amores, né? De outras, que se reuniram ali todos para acompanhar aquele acoplamento ali daquelas células, né, daquele princípio da vida, e foi um momento de muita beleza. Né? Então, aqui também nós vamos sentir isso ao longo de tomarmos esses conhecimentos que André vem contando aqui para nós. Né? Então, vamos seguir. Ele diz, sentindo-me estranheza, quer dizer, o Jerônimo percebendo a estranheza dele, ele prossegue. Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. Isso é interessante a gente entender. Né? Não são preferências que nós atraímos. Né? Então, ele explica: o fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, quer dizer, no curso da vida, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, quer dizer, que é aqueles que direcionam a nossa vida. A gente sabe que, como diz lá a questão 459, né, os espíritos influenciam nas nossas vidas, né, dependendo do nosso objetivo maior. Examinando-se a extensão do trabalho futuro, quer dizer, examinando o objetivo daquela vida, daquela existência. Então, ele continua: no plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel,
de modo a preservar-lhe o espírito devotado da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo, a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem face do universo infinito. Eu acho isso aqui muito motivador para nós, né? Uhum. Porque você vê esses companheiros, essas testemunhas que nos acompanham, o nome que a gente queira dar, né? Seja o anjo guardião, seja os espíritos familiares, sejam aqueles que veem o nosso esforço, eles estão junto de nós com esse carinho, com essa atenção, nos estimulando justamente para preservar, né, o nosso espírito do desânimo, né? Às vezes da preocupação com, ele fala aqui da carência de recursos, né, que nós às vezes pensamos não ter, né? E eles estão ali estimulando esses recursos, tudo isso para nos dar essa magnitude diante da vida, né? E mais aqui ele ainda coloca, né, que eles demonstram qualidades valiosas do curso da obra, então eles vão ter essa consideração daqueles que você falou que ajudaram nessa administração dessa vida, porque Dá um suporte, né? eles estão ainda já examinando a extensão do trabalho futuro. Quer dizer, eles já estão para receber, para preparar, porque esse trabalhador cumpriu a sua missão aqui, provavelmente continuará a sua missão no plano espiritual e já pensando numa próxima encarnação. Então, como são trabalhadores que o pai precisa demais de trabalhadores devotados, esses têm esse carinho para que eles não esmoreçam, continuando ser o servidor fiel, né? Como ele fala aqui, de modo a preservar o espírito devotado da ação maléfica dos elementos destruidores, né? Como o desânimo e a carência de recursos. Então, assim, é uma forma de dar força. Vamos lá, vocês conseguiram, vamos continuar. Então, e é muito importante que a gente saiba disso. Não é prerrogativa e não é favoritismo. Não tem nada disso. Não é compensação de nada, né? É simplesmente uma atenção que a gente conquista, né? Dos valores que nós entendemos, né? E esses amigos nos dão esse suporte, que é um suporte, né? Então, é muito bonito. Emmanuel tem uma mensagem que nós estávamos estudando essa semana, que chama Cuidados. E é justamente esse cuidado, né, que os prepostos de Jesus nos oferecem, nessa atenção, mas que nós conquistamos. Nós é que atraímos esse cuidado. Então, ele diz lá, né, que quanto mais o discípulo se aplica no estudo da lição, que é a nossa vida, maior atenção aquele mestre, aquele professor, aquele cuidador oferece, né? Em retribuição a essa construção que nós fazemos todos os dias. Então, eu estive pensando em relação a isso, que vale a pena, né, o nosso esforço diante das situações, mesmo diante das vicissitudes e aflições da vida, né? Que a gente vai ver que esses companheiros, cada um deles tem uma luta diferente. Então, ele continua, né? O André diz que, ouvindo toda essa elucidação, ele lembra instintivamente dos tipos apostólicos que ele conheceu na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Aí ele dá exemplo: os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os flancos. Notava que criaturas de maior subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio na calúnia constante, sem relacionar apenas os de minha intimidade, quer dizer, os que ele conhecia, e recordava a própria história do cristianismo. Não era, porventura, cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pastos de feras. Os continuadores do mestre foram vítimas
de tremendas provações, e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínios que ele desdobrava ali no íntimo, né? E esclareceu. Então, aqui, antes de nós vermos aqui o que ele vai falar em relação a isso, ele está trazendo ao entendimento dele e nosso também, né, fazendo aí um questionamento. Ué, mas não é bem assim. Na vida real, a gente vê tantos padres virtuosos, né, que tiveram ali a sua vida aplicada à sua tarefa, e, no entanto, eram pessoas perseguidas. Ele também lembra dos próprios seguidores do Cristo. A gente sabe que não foi fácil, né? Todos eles desencarnaram porque foram mortos, né? Apenas João, que morreu bem velhinho, né? Tudo isso foram perseguidos. A gente lembra o próprio Paulo de Tarso, né? A perseguição que ele teve, mas a gente vai ver a colocação de Jerônimo daqui a pouco, e a gente vai entender melhor. Mas antes vou deixar a Márcia falar em relação às perguntas, né, que André Luiz está aqui colocando para a gente pensar mesmo. Pois é, mas eu acho que é isso que você já falou, tudo que tinha que falar mesmo, né? Que ele fala que, né, e justamente as criaturas de mais valor moral eram justamente as escolhidas para serem assediadas com calúnia constante. Quer dizer, aquelas que são cada vez mais testadas, né? Na sua confiança, testadas no amor a Deus, no amor a Jesus, para que não esmorecessem, né? Então, são muitos testes, né, que essas pessoas passam. Esse exemplo que ele está dando aqui para a gente, eu creio que o Jerônimo vai fazer com que ele entenda, porque geralmente na nossa vida nós não somos compreendidos pelas pessoas que nos cercam. Né? A gente viu o próprio Jesus. Jesus foi crucificado e ele tinha uma vida reta, né? Um tratamento amoroso para com todos aqueles que buscavam ele nas suas mais íntimas dores. No entanto, ele não foi entendido. Então, eu creio que por aí a gente vai entendendo que não é nessa situação que nós temos essas testemunhas ou esses companheiros espirituais que vão nos livrar dessas questões, né? Porque, como você falou, isso faz parte dos testemunhos. Exatamente. Né? Então, vamos ver o que o Jerônimo vai falar para o André. Né? Aí ele diz assim: suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe, quer dizer, entende que esse amparo de Deus, o protecionismo que a gente estava falando, que não é por esse lado, né? Protecionismo do sátrapa, que é o déspota terrestre. Quer dizer, não é essa atenção diferenciada. E ele diz, espera a perpetuidade de valores materialísticos. É isso aí que a gente estava tentando colocar, né? Isso diante da concepção humana, do olhar, né, do nosso olhar. Então, ele não é com essa expectativa. Aí ele continua dizendo, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanente. Costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma,
ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. É o que nós estávamos falando, né? Eu já falei Não, bastante, pode não continuar. vai. Não, eu acho que é isso, Thelma, que a gente está falando, não tem protecionismo. Não. Aquele que também se acha, como ele está falando lá, um déspota, acha que vai ter essa proteção, e não é isso. Então, e mesmo enquanto ele diz assim, enquanto na nossa crosta nós temos essa animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Por isso ele está explicando isso ao André Luiz, né? Não é porque eram padres devotados que só faziam bem, pastores, que seja, quem quer que seja, mas que isso não faz com que nós tenhamos privilégio dentro das nossas missões a serem cumpridas, dentro dos nossos planejamentos, dentro daquilo que nós precisamos também passar por lições nossas mesmos, né, de evolução. Então, nós não teremos favores, temos é que trabalhar. Né? O que a gente entende é que estejamos nós em qualquer tarefa, nós temos a responsabilidade conosco mesmo e não devemos jamais desempenhar nenhuma tarefa, seja ela pequena ou de grande monta, com objetivos de receber algo em troca daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque a tarefa nos é dada para o nosso crescimento. Então, a gente vai experimentar desafios ao longo da nossa vida. E quanto mais delicada for a tarefa, maior desafio nós enfrentaremos, né? A incompreensão dos outros, a crítica, isso no nosso âmbito, né? A crítica, são situações que nós temos que vencer essas questões, porque, de certa forma, nós temos a tendência, como ele fala aí, né? A concepção humana do socorro divino é viciada. Nós temos a tendência de acharmos que nós somos criaturas por desempenharmos determinada tarefa, nós somos importantes, não vamos correr riscos de termos dores, de termos desafios ao longo do caminho. Os desafios são para todos, não é assim. Você vê que Jesus enfrentou desafios, né? Ele foi preso, ele sofreu escárnio, sofreu deboche, sofreu o abandono daqueles que estavam ao lado dele, dos próprios discípulos, né? Tem uma colocação da Joana de Ângeles que ela fala que a nossa caminhada é solitária. Isso. A caminhada do espírito é solitária, é muito solitária, né? Geralmente. Eu não sei se é o mesmo texto que ela fala. Você pode ter ajuda para levar a sua cruz, mas a cruz é sua. É nossa. Então, a gente, às vezes, por se dedicar muito a uma tarefa ou aos nossos credos, né? os nossos valores que nós assimilamos e entendemos durante a nossa caminhada, nós ficamos sozinhos. Os amigos se afastam, os próprios parentes familiares se afastam, né? Então, a caminhada do espírito é muito solitária, né? E é isso que eu acho que ele quer que André Luiz entenda, porque não é pelo fato da gente ser um pastor, um padre, uma pessoa, um médium muito devotado, que nós vamos ter privilégios, né? Isso é muito importante da gente refletir mesmo, né? Então, vamos em frente. Aí ele vai continuar aqui dizendo a explicação, né? Ele continua a explicação. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna.
Então, às vezes, a gente vê assim, uma pessoa muito sofrida, né? Com uma existência, uma vida muito difícil, cheia de doenças, cheia de dificuldades. E, no entanto, aquilo ali é um fardo que ele leva, mas que de libertação, né? Isso. De libertação. E ele fala aqui também uma obra educativa em que a lição do aluno atento e fiel interessa a classe inteira. Então, Isso. quer dizer, o exemplo daquele, né, ele serve como exemplo de como passar pelas dificuldades, né, pela resignação, mas pela diligência em tomar atitudes. Então, ele passa a ser exemplo de forma de como agir diante das dificuldades. E aí, diante disso, a gente tem inúmeros exemplos, né? Todas as pessoas que nós conhecemos ou nos lembramos, contemporâneos nossos, diante de uma, digamos assim, uma tarefa, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? Que é um espírito que se dedicou a vida toda ao outro, que conseguiu ajudar tantas crianças, tantas pessoas na sua debilidade física, né? Aquela mulherzinha franzina, que passava necessidades, que desencarnou com questões que ela nem reclamava, nunca, né, a gente vê ela reclamando das suas problemáticas. No entanto, teve uma vida de sofrimento, mas que estava ali nos deixando esse exemplo, esse legado, né? O próprio Chico Xavier, né? E tantos Exatamente. outros. E aí, continuando, né, o argumento era lógico e incisivo. E porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores. Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos certa casa humilde, na qual, em breves minutos, nos apresentava ele determinado companheiro em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. Então, aqui eles vão ter o contato com o primeiro companheiro, né, que está lá numa casinha humilde, e aonde naquele pouco tempo ali eles já entenderam qual era a problemática que ele enfrentava, né? Uhum. Podemos seguir? Vamos. Então, vamos lá. Era Dimas, exclamou indicando o enfermo. Assíduo, ele vai explicar agora, né? Como é que o Dimas é um companheiro assíduo, né? Colaborador dos serviços de assistência, faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual, há pouco mais de meio século, então ele estava mais ou menos aos seus 50 e poucos anos, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez-se credor o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Então, a gente vê aí um companheiro que dedicado aí aos atendimentos, né? No caso aí, acho que era o passe, né? Que ele tinha uma dedicação às suas tarefas mediúnicas. Então, ele está aí sofrendo de uma doença que ele trouxe no seu perispírito, certamente de outras existências, né? Isso. Né? E agora ele estava aí nesse testemunho, nessa expiação, digamos assim, nessa prova difícil, né? Mas é interessante eles falando aqui, né, que via uma movimentação de espíritos iluminados, acompanhando ele ali, quer dizer, porque é um trabalhador dedicado nessa tarefa, né, que ele coloca aqui, então tinham faculdades mediúnicas apreciáveis.
Isso. Colocando sempre a serviço dos necessitados e sofredores. Então, esse é o nosso primeiro companheiro, o Dimas. Isso. Então, ele diz, né, agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Fixando-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto e dizia, no entanto, ele dizia, né, que estava exausto, no entanto, ele se mantinha calmo e confiado. Interessante que, geralmente, quando a gente acompanha essas aproximações dos amigos espirituais, dessa equipe de André Luiz, né, aqui no caso do Jerônimo, né, os espíritos não percebem, né, dado a sua sintonia. E Dimas percebeu, né, a equipe espiritual. Talvez por ser médium, né? Talvez por ser médium assim mais ostensivo, ele esteja percebendo. E mais também a gente sabe que aqui o André explica que o enfraquecimento físico atingira o ápice. Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Então, a gente sabe por alguns relatos, quando fisicamente nós já estamos muito mal e já perto de deixar o corpo físico, a nossa percepção do mundo espiritual, ela aumenta. Então, além da mediunidade dele, essa fragilidade do corpo físico, esses laços já começando a serem desfeitos, faz com que ele consiga perceber melhor o plano espiritual. É porque esses liames, né, que ligam o corpo físico ao corpo espiritual, eles vão se afrouxando, né? Então, vai havendo essa possibilidade mesmo do espírito captar ali a presença, né? A gente vê relatos aí, como você falou, de pessoas que visualizam a mãe, visualizam parentes, né? E que até interagem com esses companheiros nesse momento dessa fragilidade, né, sensorial que vai acontecendo. É um momento assim muito ímpar, né, para quem está vivenciando. E aí, continuando aqui, ele diz: aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Eu estava me lembrando aqui que a gente vai encontrar na internet um videozinho muito interessante que é conhecido, que foi feito certamente por as pessoas encarnadas, né, que conseguem fazer com que nós visualizemos toda essa situação semelhante que acontece com Dimas, né? É um videozinho que chama A Desencarnação de Dimas. E eu convido a vocês, quem quiser buscar, né, no YouTube, ali vai aparecer esse vídeo, que é muito bonitinho, no sentido espiritual, nos dando esse entendimento da desencarnação, né? Muito importante nós sabermos disso. É um videozinho baseado em trechos desse capítulo, né, ou de um outro capítulo que vai detalhar melhor a desencarnação desses 5. E aí o vídeo traduz esses trechos, bem interessantes. E aí, seguindo-se ao meu auxílio humilde, né, dos passes ali que ele está oferecendo a Dimas, Jerônimo dirigiu a Dimas, né, palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava-se ao céu com movedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos depois que nos havíamos afastado, né? Eles se afastam.
no momento em que esses dois companheiros, amigos espirituais de Dimas, se aproximam, e depois ele vai explicar para o André o porquê do afastamento, né? Então ele diz: após rápida visita aos interessados, vamos reuni-los em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Quer dizer, dali eles partem para o Rio de Janeiro, usando a volitação, prazerosos e felizes. Então, à noite, a programação seria essa, né? A reunião os 5, né? Dos 5 companheiros, né? Todos eles que iam desencarnar, para colocar a par, para prepará-los, né? Para esse fenômeno próximo dessa libertação definitiva. Então, é esse a explicação de Jerônimo, né? E aí ele conversa, né, que era muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria que envolvia ali os companheiros após a permanência na escura região de que procedíamos. Falava-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enche de tamanho bem-estar. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. A dificuldade que nós teríamos, como ele fala aqui, a possibilidade de criação de um aparelho de voo individual, né? Mesmo assim ia ser muito difícil pelo nosso peso do corpo físico, os cuidados com a máquina e tudo para que a gente fizesse esse processo. E em espírito isso aí é muito mais fácil. Muito, né? Mais tranquilo, né? Isso, né? E ele está falando aqui também, apesar após a excursão normal entre a casa transitória e a crosta, dentro dessas condições, né, eles estavam descansados e bem dispostos. Eles estavam também num ambiente gostoso, né? E também a alegria do trabalho, né? A responsabilidade que a gente percebe que os espíritos no mundo espiritual envolve cada tarefa que são oferecidas a ele, essa missão, né? Eles estavam ali numa missão, e isso envolvia o coração deles com muita alegria, com muita confiança, né? Isso tudo traz essa harmonia, essa condição harmoniosa que ele fala, né? Muito interessante. Então é isso, né? Chegamos, Terminamos aqui essa parte, né? Ao final da primeira parte, né? Aonde nós vimos aí o primeiro caso, né, Márcia, que eles estão. Acho que temos muita coisa a aprender com esses companheiros, né? É isso, que vem nos trazer experiências e entendimentos desse momento especial, que é o momento da desencarnação, né? Assim como o momento do nascimento. Como nós já vimos no Missionários da Luz, Missionários, né? da Luz, né? A reencarnação do Segismundo, e nós aqui vamos ver a experiência desses 5 companheiros, como é que vai ser a desencarnação de cada um. Muito bom. Até a semana que vem, né? Que vocês estejam aí firme e forte conosco, não esquecendo de deixar o seu joinha no nosso vídeo, que isso ajuda bastante o nosso canal, e que possamos estar juntos, então, na semana que vem. Tá bom? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso até mesmo. Lá. Estaremos juntos aí aprendendo com o André, agora aprendendo com o Dimas, com os outros companheiros que vamos conhecer, essa experiência diferenciada, né? Que é o momento da desencarnação. Então, é isso. Estejam conosco. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma. Se Deus quiser.